Em 2016, a OAB recebeu 723 denúncias por meio do aplicativo e a maioria, quase 500, foi além da primeira triagem da ouvidoria. A versão dos colaboradores é de que o dinheiro teria sido entregue em hotel na zona sul de São Paulo. O inquérito nem sequer conseguiu localizar o hotel no qual o pagamento teria ocorrido. O plenário confirmou a decisão monocrática do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que manteve a multa de R$2.300.000 aplicada ao Facebook. Uma delas é este piso em pedra portuguesa aqui do Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A obra foi recentemente inventariada pelo IPHAN e já passou por uma restauração em 2016. Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça está começando e vamos abrir esta edição com a decisão da mesa diretora da Câmara, que cassou há pouco o mandato do deputado federal Paulo Maluf, do PP. E quem tem as informações ao vivo é a nossa repórter Carolina Chaves. Oi, Carolina, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, por unanimidade, a mesa diretora da Câmara cassou o mandato do deputado Paulo Maluf. Em maio do ano passado, ele foi condenado pela primeira turma pelo crime de lavagem de dinheiro de recursos da Prefeitura de São Paulo entre os anos de 1993 e 1996. A decisão da Câmara foi adiada algumas vezes por vários motivos, entre eles se a cassação deveria ser levada ao plenário da Casa ou também aguardar o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa de Maluf, não caberia à mesa diretora analisar a cassação. Em dezembro do ano passado, Maluf foi preso por decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou o cumprimento imediato da pena de quase 8 anos de prisão. Na ocasião, o ministro também determinou a perda do mandato, mas para isso precisaria da declaração da mesa diretora da Casa. Maluf cumpre a pena no regime domiciliar, hoje com 86 anos. Com a cassação, o suplente de Maluf assume a vaga. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Carolina. E com o início oficial da campanha para as eleições, a população pode se envolver no processo muito antes do voto. Por um aplicativo de celular, o eleitor tem a possibilidade de registrar denúncias e suspeitas de crimes eleitorais e Caixa 2. O importante, todo mundo pode e deve participar. O aplicativo Contra Caixa 2 permite a participação das pessoas na fiscalização do processo eleitoral. Ele está disponível para smartphones e tablets e foi lançado para combater crimes eleitorais. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidade na campanha das eleições deste ano, quando há suspeita de prática de Caixa 2. Para isso, o eleitor deve preencher um questionário com dados pessoais, o local de onde faz a denúncia e seus contatos. No aplicativo, o eleitor vai encontrar um campo em que pode relatar a irregularidade e apresentar provas por meio de fotos, vídeos ou até mesmo em áudio. Às vezes, a pessoa até percebe uma atitude suspeita, como a doação de empresa para candidatos proibida pelo Supremo Tribunal Federal, mas não sabe como levar o caso às autoridades. Agora está mais fácil. O aplicativo comprova que a interferência do cidadão no processo eleitoral começa muito antes do dia do voto. Ao enviar qualquer suspeita de irregularidade, a denúncia é avaliada pela OAB, que dá prosseguimento a ela e cobra celeridade no desfecho do caso. Se a população acompanhar e acessar esse programa da OAB, vai ajudar muito, com certeza. Tudo que vier para o bem da nossa sociedade, eu acho bacana, eu concordo. Em 2016, a OAB recebeu 723 denúncias por meio do aplicativo e a maioria, quase 500, foi além da primeira triagem da ouvidoria, ou seja, tinha elementos mínimos para dar prosseguimento da denúncia. E as denúncias também podem ser feitas no computador pelo endereço www.contraocaixa2.oab.org.br. E a Procuradoria Eleitoral do Rio de Janeiro questionou o registro de candidatura do senador Lindbergh Farias, do PT, candidato à reeleição. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do parlamentar quando ele era prefeito de Nova Iguaçu. Pela lei da ficha limpa, o candidato não pode ter condenação em órgãos colegiados, por exemplo, em tribunais de contas, e por isso estaria inelegível por 8 anos. Lindbergh vai ser notificado sobre a impugnação do registro e terá um prazo para apresentar a defesa.
E os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram arquivar o inquérito contra o deputado federal Rodrigo Garcia por falta de provas. O parlamentar era suspeito de ter recebido verbas não contabilizadas da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2010. O ministro Gilmar Mendes, relator do inquérito no STF, disse que faltam elementos para receber a denúncia. Os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski também votaram para arquivar a acusação. Após mais de um ano de investigação, não há nenhuma perspectiva de obtenção de suficiente da existência de fato criminoso. Apuram-se pagamentos em dinheiro, 2 pagamentos de R$100 mil em setembro de 2010. A versão dos colaboradores é de que o dinheiro teria sido entregue em hotel na zona sul de São Paulo. O inquérito nem sequer conseguiu localizar o hotel no qual o pagamento teria ocorrido. Eu tenho posição que vê com ressalvas essa possibilidade, nada obstante comungue, obviamente, das preocupações de circunstâncias que, indefinidamente, não se traduzem mediante relatórios, ao menos parciais, de diligências concretas que produzam resultados efetivos do ponto de vista da investigação. Já o ministro Celso de Mello decidiu aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o caso fosse enviado à Justiça Eleitoral. O pagamento foi feito a representante por ele indicado. Houve confirmação por parte de outro agente colaborador, inclusive dados de corroboração constantes de uma planilha do Drauzes, não é? Demonstrando a existência, a suposta existência de repasse de recursos a essa pessoa. Também na segunda turma, por maioria 3-2, os ministros decidiram no julgamento de 2 reclamações, uma do ex-ministro José Disseu e a outra do ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genum, manter a liberdade de ambos até que o Superior Tribunal de Justiça julgue recursos em andamento. Votaram assim os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que já tinha se manifestado em junho. Eu entendo que isso não retira a plausibilidade jurídica do recurso especial, porque quem define a admissibilidade ao fim e ao cabo é o próprio Superior Tribunal de Justiça, assim como nós fazemos aqui em relação ao ERR. Já os ministros Edson Fachin e Celso de Mello divergiram. Para eles, é possível a execução da pena após condenação em segunda instância, seguindo o entendimento da maioria da Corte. Acompanho a afirmação do eminente relator pela improcedência, nada obstante conclua pela inviabilidade em sede de reclamação da análise da concessão do habeas corpus de ofício. O pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o julgamento do habeas corpus do doleiro Atos Cordeiro. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa que movimentava verbas ilícitas no Brasil e no exterior. Já na primeira turma do Supremo, um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento de recursos de policiais rodoviários federais demitidos sobre a acusação de extorsão. Segundo as acusações, os policiais recebiam vantagens indevidas para não fiscalizar e deixar de autuar veículos de empresas de transporte de cargas e de passageiros. A defesa dos 13 policiais rodoviários federais queria anular a demissão deles por improbidade administrativa. Segundo a denúncia, os policiais faziam parte de uma quadrilha do Amazonas que extorquia empresários do setor de transporte durante fiscalizações. Os advogados alegaram que as demissões se basearam em interceptações telefônicas da Polícia Federal e que os réus foram absolvidos no inquérito criminal. O subprocurador-geral da República, Carlos Vilhena, disse que havia outras provas contra os acusados. Eram policiais rodoviários federais que, entre várias outras ações, facilitavam a passagem de veículos irregulares no posto da Polícia Rodoviária Federal, no caso específico desse impetrante, da Ceasa, no quilômetro da BR-319, e recebia dinheiro. Mas o relator, ministro Marco Aurélio, votou por aceitar o recurso dos policiais. Os documentos que compõem o processo permitem concluir no sentido da suficiência das premissas consignadas, isso quanto a preliminar. Atentem para o fato de haverem sido ouvidas 59 testemunhas. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber não concordaram.
No caso, a pena de demissão foi aplicada e o que aqui se discute é a validade da portaria de demissão dos servidores policiais rodoviários federais, se fez não só com base na interceptação telefônica, que depois foi declarada na esfera criminal como prova ilícita, e aí teríamos uma hipótese de exame de prova emprestada, ilícita por derivação, mas também com base na prova testemunhal colhida. A invalidação desta prova na esfera criminal não contamina a legalidade do processo administrativo disciplinar. Houve prova, a meu ver, produzida originariamente no processo administrativo. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo e o julgamento será retomado em uma nova data. A primeira turma também analisou um recurso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Em 2006, ele foi condenado a 26 anos e meio de prisão pelo desvio de cerca de 170 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. A defesa pediu a extinção da punição. Segundo o advogado do ex-juiz, os fatos ocorreram entre 1995 e 1999, mas prescreveram em 2007. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o pedido e os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. E hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conferir os principais destaques da pauta de julgamentos. Direito do Trabalho abre a pauta de julgamentos da tarde desta quarta-feira com a retomada do julgamento conjunto iniciado na semana passada de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e um recurso extraordinário. No caso, a ADPF levanta o debate sobre se as decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho sobre a terceirização de serviços ofenderiam princípios legais e constitucionais. Já o recurso extraordinário tem como questão a legalidade de contratação de mão de obra terceirizada para a prestação de serviços relacionados com a chamada atividade fim da empresa tomadora de serviços. Matéria penal é o tema seguinte: com embargos em ação penal contra a parlamentar acusada de dispensa irregular de licitação e o crime de peculato. A defesa alega nulidade do processo por violação de competência do STF e prejuízo causado à defesa. Ordem social é tema com 3 processos na pauta. 2 ações cíveis originárias em julgamento conjunto sobre a compensação das contribuições previdenciárias por contagem recíproca dos tempos de serviço público e privado de servidores. Ainda no tema ordem social, recurso extraordinário lança o debate sobre cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres por tempo de contribuição. Fecha a pauta o tema precatório, com 4 embargos de declaração no mesmo recurso extraordinário, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Motorista de ônibus se nega a transportar criança com deficiência. Saiba o desfecho dessa história já já. O motorista teria ordenado que eles descessem. O caso foi parar na delegacia e depois o pai pediu indenização na justiça superior a 300 salários mínimos e ainda que a empresa fosse obrigada a adaptar todos os ônibus. Empresa de ônibus do Rio Grande do Sul é condenada a indenizar família por deixar de transportar criança com deficiência. A criança com paralisia cerebral e usando cadeira de rodas havia terminado uma sessão de tratamento e estava numa parada de ônibus e esperando um coletivo adaptado para deficientes físicos para voltar para casa. O pai, um dos autores da ação, contou que eles aguardaram por mais de 1 hora e nada. Com a demora, ele decidiu entrar com o filho num veículo sem adaptação mesmo. Mas o motorista teria informado que, além de ser contra as regras de trânsito, a ordem da empresa era não conduzir deficientes físicos em ônibus sem adaptação. O motorista teria ordenado que eles descessem. O caso foi parar na delegacia e depois o pai pediu indenização na justiça superior a 300 salários mínimos e ainda que a empresa fosse obrigada a adaptar todos os ônibus.
O fato ocorreu em 2014, quando a criança tinha apenas 3 anos de idade. Segundo a decisão, a empresa não pode impedir que uma pessoa com deficiência use um ônibus comum. A empresa foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais. A Justiça negou o pedido para adaptação em todos os ônibus. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Veio. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Obrigado. Bom, como vimos agora na reportagem, infelizmente é um caso muito comum em todo o Brasil. Esse caso foi no Rio Grande do Sul, mas infelizmente ele acontece com frequência. Eu queria que você explicasse quais são as obrigações das empresas de ônibus. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos aqui diversas leis que obrigam as empresas a fornecerem uma acessibilidade à pessoa com deficiência. Mas podemos destacar algumas que são importantes, né? A obrigação hoje em dia das empresas de ônibus e transporte coletivo público são de que tenham a frota em 100% de adaptação, né, para a pessoa com deficiência. Isso garante acessibilidade a essa população que é vulnerável. Então, se não tem, já está errado. Já está errado. Né? E também nós não podemos ter qualquer tipo de cobrança adicional, né? Essa cobrança seria abusiva, né? E, além disso, não só as empresas, mas também a própria infraestrutura, as paradas, os terminais rodoviários também têm que ser adaptados, né? O que nós vemos que não é tão bem aplicado, né, no nosso dia a dia. Agora, bom, são várias leis, né, que definem normas gerais de acessibilidade. Quais são as principais normas que você destaca que realmente estão efetivamente garantindo, né, que tem efetividade? Porque, infelizmente, algumas legislações não são respeitadas, ou em alguns estados, ou municípios do interior. Infelizmente, nós não vimos isso na prática, né? O que você destaca para a gente dessas leis que já existem? Bom, a Constituição Federal é a lei maior que trata sobre o tema, né, da acessibilidade da pessoa com deficiência, mas ela traz regras gerais, né, são diretivas, né, para a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Mais especificamente, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015. E que essa é a principal, é a né? principal, é o nosso paradigma atual de proteção, né, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e nele existem algumas regras específicas da Lei de Acessibilidade. Então, por exemplo, além da questão da infraestrutura, nós também temos uma obrigatoriedade das empresas de que forneçam um sistema para que a pessoa com deficiente se utilize para informar ao motorista que quer parar, né? Então, por exemplo, hoje nós já vemos, além daquela cordinha, tem também um botão, né, que a gente aperta para fazer o pedido de parada, e também temos um ponto importante nessa lei brasileira que eu acho importante destacar, é a questão da prioridade de segurança no embarque e desembarque, né? Então, os funcionários das empresas de ônibus têm que estar preparados para isso, inclusive para prestar essa assistência à pessoa com deficiência. Maravilha, Paulo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Obrigada mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou o primeiro registro de candidatura à presidência da República para as eleições de 2018. As informações com a repórter Raquel Vargas. A análise da primeira chapa foi escolhida por meio de sorteio eletrônico distribuído para o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pelo deferimento da candidatura de Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, candidata a presidente da República. Considerando-se 1. O preenchimento das condições de elegibilidade. 2. A não identificação da incidência de quaisquer causas de inelegibilidade a partir dos documentos apresentados. E 3. A ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve-se reconhecer a aptidão da candidata para participar das eleições de 2018, visando ao cargo de presidente da República. O ministro relator seguiu o mesmo entendimento em relação à candidatura de Hertz da Conceição Dias, candidato à vice-presidência. O voto foi seguido pelos demais ministros da Corte Eleitoral e pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Deferimento do registro de candidatura. Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado para concorrer ao cargo de presidente da República.
e deferimento do pedido de registro de candidatura de Hertz da Conceição Dias para concorrer ao cargo de vice-presidente da República, também nas eleições de 2018. Decisão unânime. O plenário também analisou recursos de 2 deputados acusados de abuso de poder econômico nas eleições gerais de 2014, por terem participado de evento religioso onde foram pedidos votos aos fiéis às vésperas do pleito. A maioria dos ministros rejeitou o recurso e decidiu pela cassação do mandato do deputado federal Franklin Roberto Souza e do deputado estadual Márcio José Oliveira, assim como a inelegibilidade por 8 anos. Na mesma sessão, o plenário confirmou a decisão monocrática do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que manteve a multa de R$ 2.300.000 aplicada ao Facebook por descumprir ordem judicial durante as eleições municipais de 2012. Na época, foram solicitados dados de um perfil que postou mensagens ofensivas a candidatos. Além disso, o plenário extinguiu 4 representações ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral contra 2 ex-deputados estaduais de Sergipe e 2 ex-candidatas a cargos eletivos por supostas irregularidades na destinação de verbas de subvenções sociais da Assembleia Legislativa do Estado a entidades filantrópicas em 2014. A decisão foi por maioria, com extinção do processo com resolução do mérito pela pronúncia da decadência, vencidos os ministros relator, Luiz Edson Fachin e presidente, e todos com a lavratura do acórdão pelo eminente ministro Napoleão. E a seguir, caminhar por Brasília é como reviver as obras de um artista centenário. Não vai perder, hein? Uma delas é este piso em pedra portuguesa aqui do Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A obra foi recentemente inventariada pelo IFAM e já passou por uma restauração em 2016. O presidente da República e a presidente do Supremo Tribunal Federal participaram da cerimônia de abertura do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Empresas de rádio e TV de todo o país discutem os desafios da interatividade e da liberdade de expressão. Interatividade aliada à liberdade de expressão e de imprensa. Esse é o tema do 28º Congresso Brasileiro de Comunicação, promovido pela ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. A cerimônia de abertura foi realizada ontem à noite em Brasília e contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, além de representantes do Poder Executivo e de emissoras de rádio e TV. Ao discursar, o presidente da República destacou a importância do cumprimento das leis para garantir a liberdade de imprensa. A importância da liberdade de imprensa não só para as instituições brasileiras, não apenas para os comunicadores, mas especialmente para o povo brasileiro. E quando a imprensa se manifesta, ela leva a informação. E levando a informação, ela faz a participação popular nas várias questões governativas. Medalhas de mérito por prestação de informações de qualidade foram entregues a vários veículos de comunicação. O combate a fake news, notícias falsas, também foi ressaltado no evento. As fake news são um risco para a democracia. Então, as milhares de emissoras de rádio e televisão espalhadas por todo o Brasil buscam, através de uma informação com qualidade, que checam a veracidade dos fatos, combater esse tipo de informação que denigre não só a sociedade, mas coloca em risco a democracia. Nós levamos entretenimento e informação. E a informação que levamos é uma informação certificada, uma informação editada, uma informação com responsabilidade, né? Num mundo de fake news, os veículos de comunicação, como a televisão particularmente, são muito importantes para certificar aquilo que é verdade e aquilo que é fofoca em rede. E se estivesse vivo, Atos Bulcão completaria 100 anos em 2018. Agora uma coisa é certa, a arte dele continua bem viva em Brasília. As obras do artista estão espalhadas pela capital do país, nas ruas e também em órgãos públicos, como no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
Cores, formas, arte em meio a uma selva de concreto. Essa é a paisagem da capital federal de Atos Bulcão. O artista plástico tem quase 300 obras espalhadas por Brasília. Uma delas é este piso em pedra portuguesa aqui do Foro do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A obra foi recentemente inventariada pelo IFAM e já passou por uma restauração em 2016. Inclusive, é a única obra de Bulcão feita em pedra. Para comemorar o centenário de nascimento de Atos Bulcão, o IFAM revisitou as plantas dos acervos do Instituto e descobriu o piso de pedra portuguesa no Foro Trabalhista de Brasília, que não constava no inventário. Tivemos a grata surpresa de saber que o piso de pedra portuguesa tinha inclusive sido restaurado. Com isso, nós que pretendíamos fazer uma nova atualização junto ao IFAM do inventário, tivemos a possibilidade de colocar na nova publicação já essas obras como as novas obras inventariadas. O prédio ainda abriga um relevo do artista e que, de acordo com o juiz diretor do foro, também vai ser revitalizado. O TRT está conduzindo esse processo com muito carinho para que esteja novo, né, para que possa ir durante muitos anos, ser conservado durante muitos anos, né, servir de alento e como mais um local de cultura para a nossa sociedade, especialmente para nós que atuamos aqui no Foro de Brasília. Hoje ficamos por aqui, uma boa tarde para você, até amanhã.